Olá pessoal, eu sou o João Leite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando prosseguimento à série sobre forças de caráter dentro da virtude da humanidade. No episódio anterior, nós falamos sobre a força da bondade, né? Praticar atos de bondade sem esperar nada em troca. Hoje nós falaremos sobre a última força que compõe a virtude da humanidade, né? A parte da inteligência social, ok? Então, vamos aí dar aquela força para o canal, né? Assina aí o canal, não deixe de clicar na sineta de notificações, se você não precisa ficar, né? Oh, tem que, vai sair hoje, não vai? O próprio sistema vai te informar quando sai um novo conteúdo, e assim você fica desobrigado. Usa a sua mente para pensar, refletir, para planejar as coisas, né? E deixa a tecnologia fazer o seu trabalho, né? E não deixe também, né, de multiplicar esse conhecimento com as pessoas que você entende que vão fazer um bom uso disso, para quem esse conhecimento pode ser útil dentro da sua rede de relacionamentos. Vamos multiplicar aquilo que é bom, ok? Fica comigo e vamos lá. É isso aí, galera. Vamos dar início então a esse episódio que compõe a última força de caráter da virtude humanidade, força da inteligência social. Vamos lá? Então é isso aí. Quais são as características centrais dessa força de inteligência social, né? Estar consciente dos motivos e sentimentos dos outros e dos seus. Então aí envolve alguns aspectos daquilo que a gente já falou lá na formação de inteligência emocional. Então quem fez já está meio que aí antenado fazendo essa ligação. Então envolve um pouco os aspectos da autoconsciência, da empatia, né? Você se conhecer um pouco e ter a empatia de perceber, o sentimento do próximo, do outro, né? Saber o que fazer para adaptar-se em diferentes situações envolvendo as relações sociais, né? Então essa habilidade, né? Dentro lá né, daquele contexto da inteligência emocional, dentro daquele modelo proposto pelo Daniel Goleman, ele utiliza o termo habilidade social, né? Então, é justamente essa capacidade de você perceber a situação, né, como você está absorvendo aquilo, como é que você está pensando em reagir, o que você está sentindo, contextualizar junto com, né, o sentimento e a situação do outro e saber qual é a melhor forma de lidar com aquilo, né? Obviamente em prol de algum objetivo, de alguma resolução, né, seja ela qual for, ok? E aí o que tem associado nas pesquisas, né? É uma das forças mais associadas à vida prazerosa, né? Então as pessoas que têm essa força como força de assinatura da inteligência social, né, tendem a ter aí uma vida mais prazerosa, perceber a vida de uma forma mais prazerosa. Ela contribui para o comportamento positivo em sala de aula, olha que bacana, né? Então essas pessoas, né, os estudantes, os alunos, eles têm um comportamento mais positivo. E também ajuda a proteger dos efeitos do estresse e do trauma. Então, a questão da habilidade, né, da inteligência no âmbito das relações, né, ela favorece aí a ter um efeito protetor contra o estresse e o trauma, né? Então, é interessante, né, que muitas das questões teóricas e práticas da vida remontam, né, a como é salutar nós trabalharmos na manutenção das relações e o quanto é prejudicial, né, a questão do isolamento. Então é importante isso. Aí a inteligência social está aqui mais próxima do coração, né? E ela está aí meio que no meio do caminho, né? Entre o aspecto ser mais interno ao sujeito ou, né, das relações, no interpessoal. Então ela está bem aí no meio do caminho aí, cabendo e apontando para os dois lados. Quais são as correlações mais fortes, né? Quais são as correlações mais altas para essa força? A liderança, né? O humor, legal, né? O entusiasmo, a bravura e a perspectiva. Então, essas forças, né, elas têm uma correlação positiva. Então, ela tende aí, quando a inteligência social ela tende a estar equilibrada na sua zona de força, ela tende a carregar positivamente essas forças também para a sua zona de força. E, obviamente, né, quando ela está lá, né, no extremo, para baixo ou para cima, ela também tende a carregar essas forças na mesma direção, ok?
Então, é aquela situação que a gente tem que estar atento quando a gente fala das correlações, né? Então, a correlação positiva é ambos os elementos ou variáveis que caminham na mesma direção. Quando um sobe, o outro sobe. Quando um desce, o outro desce. Quando as correlações são negativas, aí as relações são invertidas. Quando um sobe, o outro desce. E quando o outro está subindo, né, o primeiro também está descendo, né? E aí, o que são aí em termos de extremos para essa força? A subutilização é a pessoa estar desinformada. Aí, como assim? Quer dizer, então, que a pessoa que tem inteligência social está informada? Informado, desinformado, no sentido de estar desconectado das relações sociais, né? Desinformado do que se passa com o outro, né? Porque se você não está ali conectado, né, para ter aquela empatia, perceber o que está acontecendo, o que né, está se necessitando naquelas relações, né, você fica totalmente desconectado, tá? E aí, quando você tem essa força aqui num outro extremo de superutilização, a gente tem um aspecto da análise excessiva, né? Você sai daquilo que era o necessário para lidar com uma situação social, cônjuge, trabalho, grupo de amigos, uma reunião, para começar a querer aprofundar e fazer aquelas coisas escabrosas, né? Então a pessoa entra ali num parafuso de querer exacerbar, né, o que realmente está acontecendo, o que você está sentindo, o que você está pensando, quando na verdade aquilo já não tem mais muito efeito para aquilo que poderia ser, né, a necessidade daquele momento para resolver ou esclarecer ou chegar a um consenso de algo. Então é importante, porque, mais uma vez, né, os dois extremos são ruins. Os dois extremos afastam a pessoa de aurir todos os benefícios do exercício daquela força de caráter. Então a gente tem que ter atenção a esses dois. Ok? Quais são os correlatos positivos, né? Um funcionamento, obviamente, social harmonioso, a força está aqui em sua zona de força. Uma melhor capacidade de compreender a vida, né? Então tem uma melhor aí, né, uma mente um pouco mais propícia a entender um pouco aí das questões relacionadas à vida como um todo. Níveis mais baixos de agressividade, então pessoas com, né, uma inteligência social no seu ponto de equilíbrio tendem a ter níveis mais baixos de agressividade. E olha que legal que isso está inclusive correlacionado a uma baixa incidência de abuso de substâncias, né? Então é interessante, né, que as pessoas que têm aí essa força, né, no seu ponto de equilíbrio tendem a ter uma baixa incidência de abuso de substâncias, ok? E aí vamos para aquele momento onde a gente faz a nossa reflexão, né, para ajudar aquela pessoa que tem aquela força de caráter como força de assinatura, repensar, refletir, identificar o uso dessa força no seu cotidiano, né, ou para aquelas pessoas que estão vivenciando algum momento em sua vida, um desafio, alguma questão, e que essa força será muito útil. Então é importante a pessoa também fazer, né, muitas vezes entender e verificar, sabe, fazer essa reflexão, para ela poder identificar se ela está conseguindo fazer o uso devido dessa força ou não, se ela está indo lá na superutilização ou se ela está na subutilização, né? Porque, obviamente, o interesse para que a gente consiga alcançar alguma coisa é sempre estar atuando na zona de força, né? Então, em que situações você sente que a sua inteligência social fica mais apurada? Quais são os cenários, momentos, lugares, situações em que você sente que você consegue fazer um melhor uso da sua inteligência social, essa sua capacidade de perceber a situação, as emoções, as intenções, os sentimentos das pessoas, e com tudo isso você conseguir estabelecer um desfecho positivo. Quais são essas situações? Quando você está com pessoas, né, que são mais sociáveis, que não são prepotentes, que são mais abertas, que são mais expressivas, ou em ambientes que são mais pacatos, onde as pessoas falam pouco. Quais são as situações em que você consegue exercer sua força da melhor maneira no âmbito da inteligência social? Pense nisso. E aí, vamos para o outro lado da moeda. Quais são os momentos e situações, ou com que tipo de pessoas você percebe que você tem uma dificuldade em exercer a inteligência social? Pessoas mais complexas, arrogantes, estressadas. Pessoas muito ansiosas, que não dão tempo
do outro se posicionar ou de você responder. Que tipo de pessoas ou situações dificultam o uso da sua inteligência social? Pense nisso. Isso é interessante. Isso possibilita você criar estratégias prévias para você lidar, quando possível você mapear uma situação anteriormente, você aplicar essas estratégias para que você consiga fazer o melhor uso da sua força. Às vezes, em algum tipo de reunião de trabalho com algumas pessoas, ou algumas situações de família, na relação com os filhos, você pode criar aí alguns atalhos, alguns contornos, para que você consiga, dentro do possível, fazer o melhor uso possível da sua força. Quando você faz o melhor uso da sua força, é bom para você e bom para todos que estão à nossa volta. Todo mundo sai ganhando quando você faz o seu melhor, quando você está congruente com as suas forças de caráter, com os seus valores, com as suas crenças. Então, quando é bom e positivo para você, será também muito positivo para quem está à sua volta. Então, ter essa visão de quando as coisas ficam mais difíceis é importante para você se fortalecer, estabelecer alguns critérios, estratégias prévias para lidar da melhor forma com aquela situação. Pense nisso. Uma reflexão, que em geral eu trago para essa série de força de caráter é o efeito positivo dessa sua força nas pessoas. Quando você consegue fazer um uso de forma equilibrada da inteligência social, como é que isso reverbera positivamente na pessoa, nas pessoas, no grupo, no trabalho que estava sendo realizado, ou nos objetivos propostos, no desempenho, no alcance das metas, o quanto a sua inteligência social contribui para a resolução de conflitos. Você efetivamente consegue fazer uso de uma forma equilibrada da sua zona de força. Reflita o quanto essa força é importante na resolução de problemas, no desempenho das pessoas, no estabelecimento de um foco, de uma direção, de criar uma visão única de grupo, de criar consenso para ter mais coesão no grupo, mais força. Quanto isso é importante nas relações sociais, no trabalho. Pense nisso e procure o máximo possível exercer a sua força da inteligência social para favorecer não só a si mesmo, como as pessoas que estão à sua volta, para que tenhamos as melhores resoluções possíveis. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de compartilhar com quem você gosta ou com aquelas pessoas que você percebe que têm esta força. Indique a ela essa série. Só o fato de fazer o via já eleva o bem-estar das pessoas, a satisfação de identificar que a sua essência tem ali uma explicação, está ali referenciada com as forças de assinatura. Isso já traz um bem-estar. Então, por que não propiciar um momento de bem-estar e satisfação para quem você ama? Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar e comentar. E até a próxima semana. Um grande abraço. Fiquem com Deus.